Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Nós vamos dar continuidade no estudo dos verbos. Na nossa primeira aula, nós aprendemos sobre os verbos conjugados no presente. Se você não assistiu essa aula, volta lá, assiste a aula do presente e dá continuidade aqui, porque agora nós vamos falar sobre os verbos no passado, ok? Vamos aprender aí a conjugar os verbos no passado. Vamos lá comigo para minha tela e é claro que eu vou pedir para você já curtir esse vídeo para você não esquecer e me ajudar a entregar esse conteúdo para outras pessoas. Vamos lá? É isso aí, pessoal, estamos aqui com a nossa tela aberta e eu quero revisar com vocês aqui os verbos no infinitivo, né? Nós vimos na primeira aula, então, os verbos no infinitivo, que são compostos pelo to na frente do verbo. Os verbinhos lá terminados em ar, ir no português. Então, lembra de voltar no primeiro vídeo se você não entende nada disso e vai lá no primeiro vídeo e assiste. Agora, a gente vai falar de verbos no passado e a gente vai usar os mesmos verbos que nós vimos no vídeo anterior para que você possa revisar esses verbos, fique bem craque nesses verbos. E aí, então, com o tempo, você vai aprendendo novas listas, novos verbinhos ali, tá? Então, a gente vai ver esses verbos no passado e eu preciso explicar para você dois tipos de verbos. A gente tem dois tipos de verbos. Nós temos os verbos regulares e os verbos irregulares. O que isso significa, Thalita? Os verbos regulares são verbinhos que seguem uma regra, tá? Eles seguem uma regra. E os verbos irregulares são verbos que não seguem a esta regra. Eles são completamente diferentes. E que regra é essa, Thalita? Que verbos são esses? A primeira coisa que eu quero esclarecer para você é que não tem como você saber olhar para um verbo no infinitivo e saber, esse aqui vai ser regular ou irregular. Você precisa memorizar. Por exemplo, se o verbo terminar com consoante E, significa que ele vai ser um verbo regular. Não tem como, pessoal. Você tem que aprender os verbos, memorizar os verbos, tá? E aí, a gente vai ver a regrinha primeiro e a gente vai pegar a lista aqui de cima e eu vou passar para vocês quais são os verbos regulares e irregulares. Então, toda vez que nós conjugarmos um verbo no passado, para os verbos regulares, eles vão finalizar de três formas. Eles podem finalizar com D, ED ou IED. Você vai acrescentar um desses três ao final do verbo. E como que eu sei, Thalita, se eu acrescento D, ED ou IED ao final do verbo? Muita calma, eu vou ensinar vocês. Já a gente vai classificar quais são os verbos regulares e os irregulares, mas para que vocês possam entender, tá? Quando a gente precisa acrescentar a letra D, o verbo precisa terminar em E. Quer ver um exemplo? Bake. Assar vai ficar baked. Então, perceba que eu só acrescentei a letra D no final do verbo. Quando eu acrescento ED, para acrescentarmos ED, a gente precisa ter um verbo terminado em consoante. Exemplo, cook, terminamos em consoante. Ficaria estranho colocar apenas o D de dado, então a gente acrescenta ED. Cooked. Perceberam ali que eu acrescentei o ED no final? Excelente. E para IED, Thalita, como que a gente faz? Vocês vão perceber que nós temos verbos que finalizam em Y, tá? Só que aí nós temos vogal mais Y ou a gente tem consoante mais Y, tá? E aí, a gente vai prestar atenção aqui qual desses a gente precisa. Eu vou pegar alguns verbos e aí a gente vai praticar. Quer ver, ó? Verbinhos com Y que sejam regulares, ok? Cry, try, study, play, pray, stay. Excelente, temos alguns aqui. Então, ó lá, o primeiro, a gente tem consoante mais Y. Quando nós temos consoante mais Y, a regra é tira o Y, remova o Y e coloque IED. Então, cry vai ficar cried. Try vai ficar tried. Study vai ficar studied. Tá? Então, você precisa remover o Y e acrescentar o IED. Agora, para os verbinhos que nós temos vogal e Y, não faria sentido você tirar o Y e colocar mais duas vogais. Ficaria A, I, E, né? Ficariam 3 vogais, é muita vogal para falar. Então, a gente não faz isso. A gente mantém a palavrinha da forma que tá e acrescenta ED.
tá? Então, olha só, play vai ficar played. Pray vai ficar prayed. Stay vai ficar stayed, tá? Então, a gente mantém o Y ali e acrescenta o ED. Então, essas são as formas, essas são as regras que nós utilizamos para conjugar os verbos regulares. Essa é a regra, tá? Terminou com E, acrescentamos o D de dado. Terminou com consoante, acrescentamos ED. Se for Y, temos duas regrinhas. Ou acrescenta ED para a vogal Y, ou acrescenta IED, retirando o Y quando for consoante, tá? O que eu digo pra vocês? A melhor forma é sempre memorizar. Memorizar. Você pode saber a regra, isso pode ser que te ajude em algum momento, mas como a gente tem verbos regulares e irregulares, a gente precisa saber esta classificação. Então, a gente vai memorizando, aprendendo os verbos, né? Vai escrevendo, vai soletrando, vai lendo em textos, enfim. Então, pessoal, não tem outra maneira a não ser ir memorizando, apesar de saber as regras aí. Tá, Thalita, e os irregulares, como é que funciona? Lembra que eu falei que eles não têm regra? Não tem regra? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente simplesmente memoriza. Tá? Memorize. E aí vocês têm que ter atenção, porque alguns verbos irregulares, eles não mudam. Eu vou dar um exemplo de um verbo aqui pra vocês. To cut. Esse verbo no passado fica cut também. E aí a gente tem aquele hábito, ficou igual, então ele é regular, porque ele ficou igual. Não, ele é irregular, porque se ele fosse regular, ele seguiria a regra, então ficaria cutted. Mas não existe. Esse verbo é irregular, ele simplesmente não segue a regrinha. E é assim que funciona. Por isso que eu falo pra vocês, a melhor forma é memorizar. Então, o que a gente vai fazer? Eu trouxe os verbinhos e vocês vão conjugar esses verbinhos comigo, tá? E aí, a gente vai já classificando quais são os verbos regulares e irregulares. Não, como eu te disse, não tem como dizer, a gente vai memorizando. Então, eu memorizei ao longo desses anos esses verbos e outros verbos e a gente vai aprendendo sempre coisa nova, tá? Então, ask vai ficar asked. Bake, baked. Call, called. Come é irregular, vai ficar came. Do vai ficar did. Drink vai ficar drank. Feel vai ficar felt. Find, found. Get, got. Give, gave. Go é maluco, gente. O go fica went. Have, had. Hear, heard. Help, helped. Keep, kept. Know, knew. Leave, left. Let, like, liked. Live, lived. Start, started. Study, studied. Talk, talked. Tell, told. Think, thought. Try, tried. Turn, turned. Use, used. Want, wanted. Wanted. Work, worked. Look. Deixa eu puxar mais pra cá, não fica tão longe. Look, looked. Make, made. Lembra do made in China. Move, moved. Need, needed. Play, played. Put, put. Run, ran. Say, said. See, saw. Send, sent. Ok? Então, aqui a gente acabou de conjugar os verbinhos no passado, já vocês vão entender como que a gente usa com os pronomes na frente, fiquem tranquilos. O objetivo agora é mostrar para vocês o que são regulares e irregulares. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui de laranja os verbinhos
irregulares, tá? Então, come, came, do, did, drink, drank, feel, felt, find, found, get, got, give, gave, go, went, have, had, hear, heard, help, keep, kept, know, knew, leave, left, let, think, thought, tried, turned, used, wanted, worked, looked, make, made, put, run, ran, say, said, see, saw, send, sent. Esses verbinhos são os verbos irregulares, não tem regra, a gente simplesmente memoriza esses verbos aqui, tá, pessoal? E aí, os verbinhos regulares, percebam vocês, ó lá, ó, ed, 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 ied, ed. Opa, pulei o told aqui, ó, tell, told, tried, turned, wanted, worked, looked, moved, needed, played. E aí, aqui acabamos de conjugar os verbos no passado, mas aí deixa eu te dar uma notícia boa. Lembra lá no presente que nós falávamos de he, she, it? Que quando nós usávamos terceira pessoa do singular, he, she, it, a gente precisava mudar o verbo? Excelente. Agora aqui, pessoal, no passado, a notícia boa para vocês é que fica igual para todo mundo. Então, por exemplo, vamos colocar aqui os sujeitos. I, you, they, we, he, she, it. Ok? Temos todos os pronomes aqui. Aqui nós não precisamos se preocupar em mudar o verbo. Vai ser igual para todo mundo. Então, vamos lá. Vamos pegar um verbinho, worked. Eu gosto dele porque ele funciona para todos ali. Worked, ok? Aqui, ó, worked. Então, se eu quiser falar assim, ó, eu trabalhei. I worked. Você trabalhou. You worked. Eles trabalharam. They worked. Nós trabalhamos. We worked. Ele trabalhou. He worked. Não muda nada, pessoal. Ela trabalhou. She worked. E isso, lembra que eu falei para vocês que o verbo work pode ser trabalhar ou funcionar? Então, isso funcionou. It worked. Então, olha que maravilha que é o inglês nesse momento, gente. Se você aprendeu a conjugar o verbo uma vez no passado, porque a gente assusta, né? Meu Deus, vou ter que memorizar positivo, vou ter que memorizar regulares e irregulares. Como é que eu vou fazer? Que loucura. É um pouquinho complicado no começo, mas você pega o jeito, pessoal, é uma questão de prática. Agora, a parte legal é que uma vez que você aprendeu a conjugar no passado, você aprendeu a conjugar para todos os sujeitos. O verbo vai ser sempre igual. Então, você pensa lá no português, eu trabalhei, você trabalhou, eles trabalharam, nós trabalhamos, ele, ela trabalhou, que fica ali igual o trabalhou. Então, perceba que a gente tem 1, 2, 3, 4 maneiras de conjugar esse verbo no português no passado. Então, é bem mais complexo. Então, worked é a tradução de todas essas palavrinhas aqui, pessoal. Tá? Então, worked está substituindo todas essas conjugações. Então, é isso aí. Vamos lá. Vamos avançar no conteúdo. Como é que você faz? Pratica, tá? Vocês vão perceber que no final do vídeo nós temos atividade para você praticar um pouquinho e entender melhor ainda. Mas assim, prática, memorização e você vai aprender, tá? É uma questão de tempo, tem que ter paciência. Show! Passado na negativa. Como é que faz para negar na negativa? Lembra que eu falei para você lembrar da regrinha lá no presente, porque você continuaria usando isso? Toda vez que você perguntar ou negar, você vai auxiliar. Perguntou, negou, auxiliou.
perguntou, negou, auxiliou. E por que eu tô falando isso? Que o nosso auxiliar é um queridão. O nosso auxiliar da negativa faz o trabalho da conjugação do verbo para você. Então, uma vez que você usa, e aqui a gente tá falando de did not, a gente tá falando o mesmo que didn't, tá? O mesmo que didn't, você não precisa mais se preocupar em conjugar o verbo. Como assim, Thalita? Já a gente vai pegar os exemplos aqui para você entender. E eu quero chamar sua atenção para um detalhe aqui, que eu vejo alunos perdendo questões de prova porque se esquecem da aspinha, tá? Então, se você vê numa prova lá, didn't, escrito dessa forma, está errado, tá? E aí, o pior de tudo é quando o aluno esquece que didn't nada mais é do que did not abreviado, tá? E aí ele vê did not, ele acha que tá errado, ele acha que o que tá certo é o didn't sem a aspa, tá? Então, bastante cuidado com isso aqui. Didn't nada mais é do que a abreviação do que de did not, tá? E aí, olha só que maravilha. Por isso que você tem que memorizar bem os verbinhos ali no infinitivo, tá? Então, olha só, que é a mesma coisa que o verbo conjugado sem o to. Então, vamos pegar ask, come, drink, get, work, go e have. Ok? Peguei alguns verbinhos para vocês entenderem aqui. Então, agora, pessoal, como você tem o queridão do didn't, aqui, ó, você tem esse queridão aqui, você não precisa mais mudar o verbo, porque o didn't, o did, tá dizendo para a pessoa que tá te escutando, ó, o verbinho que vier depois tá negando no passado. Então, o didn't vai indicar para essa pessoa que o próximo verbo está no passado, não é você quem faz o trabalho, mas sim o did. Louco isso, né? Porque no português a gente fala, eu não perguntei, você não veio. Então, a gente continua conjugando o verbo no passado, a gente apenas acrescenta a palavra não na frente. Mas no inglês não funciona dessa forma. Você precisa do auxiliar do passado e a palavra not juntos para conjugar o próximo verbo. Então, quer ver? Olha só. Lembre de repetir depois de mim. Ok, pessoal? Sempre repita depois de mim. Então, vamos lá, ó. Eu não perguntei. I didn't ask. Você não veio. You didn't come. Eles não beberam. They didn't drink. Nós não chegamos. We didn't get. Ele não trabalhou. He didn't work. Ela não foi. She didn't go. Isso não tinha. It didn't have. Tá? Então, pessoal, percebam que o que você não pode fazer, por exemplo, é falar assim, ó. I didn't asked. Ou seja, colocar o verbo no passado mais o didn't. Você não pode fazer isso, tá? Uma vez que você usa o didn't, você não precisa fazer o esforço de conjugar verbo. Ele está fazendo isso para você, tá? Então, você não pode fazer desta forma. Pessoal, eu vou fazer a primeira atividade com vocês para que vocês entendam o que vocês têm que executar. E aí, você vai pausando o vídeo aqui, vai fazendo as atividades verdadeiramente, se permite errar, se não lembrar, volta no vídeo, analisa como eu falo, tenta fazer a conjugação e no finalzinho eu vou voltar aqui e vou corrigir com vocês, tá? Então, ó lá, eu perguntei, I asked. Ela perguntou, she asked. Percebeu que ficou igual aqui? A gente não precisa she asked, algo assim como a gente faz no presente, não precisa mudar, tá? Eu não perguntei, I didn't ask. Lembre que aqui a gente não conjuga o verbo porque nós temos o didn't, ok? Ela não perguntou. She didn't ask. E aí aqui fiz questão de colocar porque no passado é didn't para he, she, it também, ok? Então, vou rolar aqui para você tirar um print. Pausa o vídeo, já vai fazendo essas atividades e aí volta para fazer a correção. Então, 2, 3, 4... 5, 6, 7, pausa ali.
8, 9, 10. 11, 12, 13. Pausa esse vídeo e volta aqui quando você terminar pra gente fazer a correção das atividades. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham feito. Vamos lá fazer a nossa correção. Então, vamos lá. Desculpe assim a falta de acento, mas nós telefonamos. Estamos falando de passado, tá, pessoal? No português, você vai perceber que é presente e passado. Para nós, é a mesma conjugação. Nós telefonamos todos os dias. Nós telefonamos ontem, tá? É a mesma conjugação, mas aqui você sabe que nós estamos falando de verbo no passado, tá? Então, nós telefonamos. We called. Ela telefonou. She called. Nós não telefonamos. We didn't call. Ela não telefonou. She didn't call. Eles vieram. They came. Ele veio. He came. Eles não vieram. They didn't come. Ele não veio. He didn't come. Você bebeu refrigerante. You drank soda. Ele bebeu refrigerante. He drank soda. Você não bebeu refrigerante. You didn't drink soda. O verbo volta pro normal por causa do didn't. He didn't drink soda. Elas encontraram. They found. Ela encontrou. She found. Elas não encontraram. They didn't find. Ela não encontrou. She didn't find. Great. Vocês chegaram às 7 horas. You got at 7 o'clock. Tanto faz, tá, pessoal? O'clock. Ele chegou às 7 horas. He got at 7 o'clock. Vocês não chegaram às 7. You didn't get at 7. E ela não chegou às 7. She didn't get at 7. Vendo isso aqui, pessoal, eu tô achando que eu vou fazer um vídeo sobre os horários, como falar as horas em inglês. Se você tiver interesse, coloca aqui no comentário, por favor, faz vídeo de horas e eu vou ensinar vocês todos os detalhes que possam aí ter sobre horário, tá? Acho que pode ser interessante pra vocês. Eu comecei o jogo. I started the game. Ela começou. She started the game. Não tá ali, mas era a intenção. Eu não comecei o jogo. I didn't start the game. Então, lá, start. She didn't start the game. Ok? Eu joguei, eu toquei, eu brinquei, tudo tá correto, tá? I played. Ele jogou. He played. Eu não joguei. I didn't play. Ele não jogou. He didn't play. Você correu. You ran. Ele correu. He ran. Você não correu. You didn't run. Ela não correu. Ele. He didn't run. Acabei colocando você. He didn't run. Nós fizemos o jantar. We made dinner. Ela fez o jantar. She made
dinner. Nós não fizemos o jantar. We didn't make dinner. Ela não fez o jantar. She didn't make dinner. Ok? Eles assaram um bolo. Eu fui colocando algumas informações a mais, pessoal, mas se você não sabe, não tem problema, tá? They baked a cake. Ela assou um bolo. She baked a cake. Eles não assaram um bolo. They didn't bake a cake. Ela não assou um bolo. She didn't bake a cake. Tudo bem. Duas últimas. Eles pensaram. They thought. Ele pensou. He thought. Eles não pensaram. They didn't think. Ele não pensou. He didn't think. Ok? E a última. Elas ouviram. They heard. Ela ouviu. She heard. Elas não ouviram. They didn't hear. Ela não ouviu. She didn't hear. E é isso aí, pessoal. Finalizamos então aqui o nosso assunto de verbinhos no passado simples. Eu estou falando isso porque sim, gente, no inglês tem mais de um passado. Loucura isso, mas não quero que você se preocupe nesse momento. A gente vai aprendendo aos poucos, domine bem, fique bom, entenda, compreenda esse assunto aqui, para então você querer entender o próximo, tá? E aí a gente vai voltar com um vídeo explicando esse segundo tipo de passado, mas não é para você se preocupar com isso agora, fique bom nisso aqui, domine esse assunto e tá tudo certo. Curte o vídeo se você não curtiu no começo, se inscreve no meu canal para você poder receber novos vídeos e é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Thank you very much and see you around.